Fala pessoal, mais um vídeo aqui na área, Vitor aqui, e hoje a gente vai falar um pouco sobre um certo comunista que vem batendo em bilionários na internet e que parece que ele é um cara muito bom de argumentação, mas pô, ele defende essa viagem louca do comunismo, né? E defende essa ideia de que bilionários não deveriam existir. Então vamos ver um trecho. Aqui vamos reagir um pouco da linha argumentativa dele e se de repente eu tiver contra-argumentos, eu vou me posicionar aqui, tá? Ni hao, seus bilionários Calma. que gostam de passar vergonha na internet. Tudo bem com vocês? E o homem viciado em debater no Redcast, Gustavo Machado, tá lá mais um dia tentando ensinar para bilionários que eles não deveriam existir. Tá quente. Engraçado, né, cara? Os caras viram e falam: bilionários não deveriam existir. Eu quero saber qual dessas pessoas não usa absolutamente nada que nenhum bilionário construiu, criou. Porque os caras acham que o quê? Os caras virou bilionário à toa. Não foi uma grande invenção, uma grande tecnologia, uma grande revolução que os caras criaram, que mudou, impactou a realidade, que uma massa gigantesca de pessoas foi impactada, começou a consumir o produto dessas pessoas. Tipo assim, eu não sou um defensor ferrenho do capitalismo, tá ligado? Porque eu sei que o capitalismo tem dono. Eu sei que existem, por exemplo, o dólar tem dono. Existem bilionários que, na verdade, não são nem bilionários. A gente já tá... Existe uma categoria de pessoas que já são dinastias, são oligarquias que existem hoje, que ficam na obscuridade ali, ficam escondidas, que são os donos do sistema financeiro internacional, que são os donos do dólar, que são os banqueiros do sistema financeiro internacional, dinásticos, oligárquicos, como os Rockefeller, os Rothschilds, o JP Morgan, os Soros. Né? Essas pessoas eu concordo. Essas pessoas são o problema da humanidade, porque essas pessoas controlam e escravizam a humanidade a seu favor. Porque elas determinam quanto custa a hora do trabalho das pessoas, por exemplo, no Brasil, quantos dólares você vai receber pelo seu trabalho, quantos dólares vale o melhor da sua terra. E eles ficam com tudo de bom, pagando mixaria, enquanto te vendem o pior pelo triplo, pelo quádruplo, por 10 vezes o valor daquilo que deveria custar, o preço do melhor que eles levaram, eles te cobram pelo pior. Então essas pessoas sim merecem críticas, merecem ser acusadas, merecem ser mostradas, evidenciadas e colocadas à luz. Agora, falar que todo e qualquer bilionário não deveria existir é anular uma coisa muito importante, que é a livre iniciativa. Uma pessoa, ela pode... se você simplesmente condena todos os bilionários, condena a genialidade, você está matando uma nação, uma grande invenção que alguém poderia construir. Uma grande tecnologia que alguém poderia construir. E são assim que os bilionários se formam, certo? É só você olhar, por exemplo, o Bill Gates. Porra, o Windows, velho. Quem que não usa? Sistema operacional de computador, tudo mais. A Apple. Porra, o iPhone, toda essa revolução tecnológica, que todo mundo tem um celular. Por mais que não tenha um iPhone, você tem um celular que faz aquilo que a revolução da Apple trouxe, que é a forma como você lidar com o celular, que é essa conexão com a informação. Você está conectado com a informação a todo tempo aqui na palma da sua mão. Toda essa facilidade, essa intrinsicidade que se tornou a pessoa com o seu aparelho celular. Então não tem como você querer condenar bilionários de não existir, porque você está matando. É como se você simplesmente podasse as árvores de uma nação por uma raiz. Tem árvores que vão crescer, vão ser maiores, vão dar mais frutos. Mas toda a população vai se beneficiar desses frutos. Tem árvores que não. Tem árvores que são arbustos. E tá tudo bem, ela tem a função dela. A vida se complementa, se completa das diferenças. Nem todo mundo quer ser um grande empreendedor, um grande empresário. Nem todo mundo quer se arriscar, quer tomar risco. Vai matar isso, vai matar a livre iniciativa, vai matar as invenções, vai matar as construções, as pessoas que sonham, que querem construir coisas grandiosas, vai matar porque bilionário não deve existir. Se isso fosse verdade, você não estaria usando o microfone que você está usando no podcast, porque é uma marca bilionária.
A Shure é uma marca bilionária. Não deveria existir, não existiria esse microfone. E as roupas que você usa? Quem que você compra a roupa onde? Não tem marca? Pode até ser que não tenha marca, mas... E tudo bem, roupa também, eu não tô nem falando nada, porque eu não consigo entender roupa falsificada, essas coisas. Mano, roupa é roupa, pra mim roupa é roupa. Vestiu bem, tem um tecido bom, tem uma durabilidade. Pra mim esse negócio de falso ou verdadeiro não faz sentido, porque roupa é roupa, é tecido, né? Então assim, eu realmente tô curioso pra saber os argumentos dessas pessoas aí, dizendo que bilionários não devem existir e que as massas devem tomar os meios de produção. Olha a loucura. Olha a loucura. As massas têm que tomar o meio de produção. Tá, como se o meio de produção não precisasse de uma cabeça pensante, estruturante, que engenhou aquele meio de produção antes, né? Como se qualquer um pudesse controlar qualquer meio de produção. Como se o meio de produção fosse uma coisa que você pega ali, uma chavinha, pronto, sou dono do meio de produção, vai funcionar do mesmo jeito, vai ser eficiente do mesmo jeito, o produto vai ser bom do mesmo jeito. Quer dizer, são pessoas que não fazem a mínima ideia como é que funciona a iniciativa privada, né? Ui, tá quente. Pergunta que eu já deixo aí, vocês podem escolher quem começa, né? Bilionários deveriam existir? Opa! E se O vídeo é bem sobre isso mesmo. bilionários deveriam existir, sim ou não, no caso? E qual que seria o papel dos bilionários, né? Para aqueles que defendem que ele poderia existir, ou aqueles que não deveriam existir, né? O que eles fazem hoje na nossa sociedade. Eu vou até deixar você falar primeiro, que como eles já existem, né? É mais fácil falar por que eles não devem existir. Claro. Né? Porque já existe. Nós estamos falando de uma situação que já existe no mundo, então... Claro. Primeiro é importante separar bem que quando se fala que bilionários deveriam existir ou não, é uma sociedade que produz indivíduos que alçam esse papel de bilionários, né? Não se trata aqui de extermínio físico de indivíduos sim, e etc. lógico. Então é importante deixar claro. Ninguém quer matar quando ninguém. essa palavra, né? Conflitos Pera aí que o Mano Luigi, né, não concorda com essa afirmação aí. surgem na sociedade, embates. Esse rapaz, ele parece ser uma pessoa muito inteligente, né? Ele tem argumentos, ele parece uma pessoa muito convicta daquilo que ele fala. Na verdade, parece não. Ele é muito convicto do que ele fala. Mas o que acontece? Quando você concorda... vamos fazer uma analogia aqui. Uma calculadora, ela faz qualquer matemática, certo? Ela vai chegar no valor exato. Então, a gente poderia entender que a calculadora é inteligente, certo? Vamos se dizer assim. Ela vai chegar no resultado, não importa quão complexa seja a conta. Se você colocar todos os fatores ali corretamente, as variáveis corretas, ela vai chegar no resultado. Então, esse cara, ele é tipo uma calculadora. Ele é inteligente, ele sabe fazer conta, no caso, raciocínio, né? Ele sabe raciocinar, ele tem uma linha lógica ali que ele constrói, uma linha argumentativa que faz sentido para ele. Só que ele trabalha com fatores que, na minha opinião, são ilusórios, são hipotéticos, são errados, sabe? Então, eu acho que isso explica um pouco porque que ele é bom nos argumentos, mas defende, tipo, mesmo sendo inteligente, defende, tipo, comunismo, sabe? Que não faz o menor sentido, né? Será que ele sabe que o Karl Marx foi financiado por bilionários? Que por vezes pode até levar. Agora, outra coisa é você determinar que as pessoas, naquela condição X, têm que deixar... O Karl Marx, por si mesmo, já era um cara muito rico, né? Existir, isso é algo Se eu não me engano, às vezes posso estar falando besteira aqui, mas... bem distinto, né? A questão aqui é como funciona uma sociedade que produz bilionários. Não é uma questão moral também, de simplesmente definir se o bilionário é bom ou ruim do ponto de vista moral enquanto indivíduo, mas um mecanismo que permite com que um grupo tão restrito de pessoas ascenda a essa posição social. E, normalmente, o discurso que existe é que seria devido a um mérito individual. E veja, vários bilionários podem ter méritos individuais, assim como diversas outras pessoas. Agora, a questão é, que mérito é esse, que mensuração é essa que faz com que exista uma disparidade tão absurda, tão gigantesca, a ponto de algumas milhares de pessoas, nós vamos falar de bilionário no Brasil, seria, se pegar em dólar, vai ser algumas centenas de pessoas. Se pegarmos em reais, ali talvez 2.000, 3.000, no máximo 4.000 pessoas. E que tem acesso
enorme maioria da riqueza que é produzida, controla a maioria da riqueza que é produzida por meio dessa relação que é de capital. Então, aqui tem um ponto, né? O que acontece? Eu entendo o que ele tá falando, certo? Porque... Só que o que acontece? Eu acho que ele mistura as coisas em que sentido, assim? Ele joga tudo numa bacia. Ele fala assim, existem bilionários que controlam, vamos dizer assim, as riquezas, as formas de se produzir ali, certo? Verdade. Monopólios, oligopólios, tudo isso é verdade. Mas esse problema não é porque eles são bilionários. Não se deve criminalizar a ascensão social a ponto de você ascender socialmente, a ponto de você virar um mega capitalista, vamos dizer assim. A questão é a formação de monopólios. Esse é o problema. Não é o fato dele ser bilionário. Porque bilionários formam monopólios, não se deve existir bilionários. É o mesmo argumento que falar, porque pessoas usam facas para matar pessoas, não se devem existir facas. Não faz sentido. Não faz sentido. É verdade o que ele está falando? É verdade o que ele está falando. Então é função do Estado presente garantir com que exista um livre mercado. Porque esse é o paradoxo do livre mercado, né? O livre mercado, para ser livre de verdade, ele não pode ser livre. Tem que ter regras. Porque senão os mais ricos vão querer dominar o jogo. Pela força, pela formação de monopólios, pelas leis, como é hoje, né? Hoje existe a figura do Estado. Isso dificulta com que isso aconteça. A função de um Estado é criar regras para que todos tenham condições de, a partir das suas capacidades, habilidades, talento, força de vontade, desejo e trabalho, que essas pessoas consigam ascender socialmente, que elas consigam produzir, que elas consigam trazer suas invenções, que elas consigam produzir as suas ideias, tirar do papel. Às vezes o Estado até investindo. Por que não? O Estado vai lá e investe, nem que ele ganhe um percentual ali, né? Como qualquer investidor faz, certo? Vai lá, investe, ganha um percentual. Depois a pessoa vai pagando aos pouquinhos porque é de interesse da nação, vai gerar emprego. Então, não se deve criminalizar bilionários porque bilionários formam monopólios e controlam os meios de produção. É o mesmo argumento que falar que deve acabar com as facas porque faca pode ser usada como arma e matar alguém. Tá, mas a faca é usada para cortar. Vamos criminalizar as facas agora porque estão usando para matar? Não faz sentido. Seja propriedade das empresas, seja capital fechado, aberto, na forma de ações. Porque 3, 4 mil pessoas têm que controlar a riqueza que é produzida por milhões. Olha lá, 3, 4 mil pessoas têm que controlar... Tá partindo do pressuposto errado, tá fazendo a conta errada. Como assim? Isso é o significado de bilionário para você? O que define bilionário são pessoas que controlam a geração de riqueza? Porque não é isso. Bilionários alcançam os bilhões, por exemplo, o Eike Batista. Ele ficou bilionário gerando riqueza, trazendo dinheiro para o Brasil. Você entende o conceito de gerar riqueza? Você sabe qual que é a diferença de papel, dinheiro e riqueza? Não sei o nome dessa pessoa. O pessoal chama ele de comunista, eu vou chamar ele de comunista. Senhor comunista. É claro, e eu já vou me antever, porque imagino que a questão vai surgir, a sociedade funciona assim. E ela, como a sociedade já funciona assim, tudo na sociedade se movimenta por meio desse negócio, chamado capital. Que na sociedade, o proprietário do capital são capitalistas, dentre eles os maiores bilionários, seja em real, seja em dólar, e alguns até com dezenas de bilhões e até centenas de bilhões. Então... o questionamento, então, evidentemente vai se dizer, mas para produzir precisa de colocar esse capital, esse movimento, precisa colocar esse dinheiro em movimento, precisa investi-lo aqui, ali, de outra forma. Sim, é assim que funciona nessa sociedade. Que nós, que somos marxistas, comunistas, questionamos, que já adianto que é uma enorme minoria hoje, infelizmente, no Brasil e no mundo, embora um grupo... Graças a Deus, né, velho? Pelo amor de Deus. Infelizmente, os caras acham que eles são gênios, né, velho?
Os caras acham que eles são gênios. Nossa, Karl Marx, o maior gênio que já pisou na humanidade. Vamos deixar todo mundo pobre, todo mundo igual. Todo mundo é igual, todo mundo faz a mesma coisa. Não, imagina só o mundo com só uma fruta. Só tem laranja pra comer. Só tem laranja. Nossa, que ótima ideia, hein? Puta, como vocês são gênios, hein, marxistas comunistas. Ah, pelo amor de Deus. A gente colocar quase tudo que não é conservador, de uma certa posição de direita, como sendo marxista e comunista, embora hoje é uma posição bastante minoritária, o que nós... É o que eu falo, né, velho? As pessoas sempre tendem a ir pros extremos, cara. Ah, porque tem bilionário que faz monopólio, todo bilionário faz monopólio, e todo bilionário não deveria existir. A sociedade não poderia deixar com que essas pessoas se tornem bilionários, e deveria ser todo mundo comunista, socialista igual, deveria todo mundo andar com o mesmo carro, não importa se você é médico, se você é engenheiro da NASA, se você faz foguete, se você carpina grama, todo mundo tem que ser igual. Tem que ter a mesma conta, vai todo mundo ser pobre. Meu Deus, cara, nossa, vocês são super gênios, viu? Caramba, olha, tô me sentindo burro perto de vocês. Colocamos é que você deveria mudar a forma de organização social. Então o problema não são só os indivíduos bilionários, porque se você mantém a forma de organização social e tira aqueles bilionários, vão surgir outros naquele lugar, né? Porque é a sociedade que funciona por esse mecanismo. Assim, eu vou parar aqui rapidão só para fazer um comentário, né? Vocês devem, né, saber do Luigi Mangione, lá, que matou o cara lá, o bilionário da empresa lá de seguro de saúde, negócio assim lá nos Estados Unidos, que tem efeito prático nenhum, né? Eu sei que, assim, a princípio, né, não tem efeito prático nenhum. Talvez isso mostre para as pessoas, né? Eu ouvi dizer que nos Estados Unidos o pessoal até de direita está começando a ter um pensamento de nós contra eles, né? Os ricos contra os pobres. Mas, assim, em termos práticos, o dinheiro continua lá, né? Esse bilionário morreu, o dinheiro vai para a família dele, a mulher dele vai ser bilionária, os filhos vão ser bilionários, sei lá. Enfim. Não, o negócio não é, como o próprio Gustavo fala, né? Não é matar a pessoa, porque no fim o dinheiro continua lá. Essa riqueza não deveria ser concentrada numa pessoa só. Não deveria. E isso infelizmente acontece, né? Então tá lá o Elon Musk, 400 bilhões de dólares. Em algum momento ele vai morrer, né? Podia ser amanhã, mas em algum momento ele vai morrer. E esse dinheiro não vai ser dividido entre todos os funcionários dele, né? Esse dinheiro vai continuar concentrado em quem ele deixar, né? A família, sei lá, os 12 filhos, não sei. Uma sociedade que seja... Mano, os caras não entendem o que é dinheiro, não entendem o que é riqueza, não entendem o que é criar riqueza, desenvolver criação de riqueza. Não entende, não sabe. Acha que dinheiro, tem um pote de dinheiro finito que as pessoas têm que dividir. Senão acaba. Sabe, não tem a menor noção, velho. Não tem a menor noção. Por isso que eu falo, velho. São pessoas inteligentes, mas estão fazendo contas com números errados, velho. Os trabalhadores não apenas produzam a riqueza, mas que eles possam gerir Os trabalhadores produzam a riqueza. de forma democrática, por meio de conselhos, por meio de organismos, a riqueza que eles produzem. E o que é pior, Nossa, cara, meu Deus do céu, velho. Ele acha realmente que isso não é utópico. Não é utópico. Coloca lá. Nossa, cara, queria tanto ver uma tentativa dessa. Tanto é que nunca existiu uma sociedade que funcionou assim, né? Na história da humanidade. Mas os caras são gênios, né? Os cara descobriu a fórmula. E muito eu coloco duas questões que me parecem fundamental. Essa sociedade que produz bilionários, essa desigualdade ela faz não só com que a enorme maioria não tenha acesso à riqueza... Aí, ó, você tá vendo? Ele já tá colocando tudo no mesmo balde. Tá falando... Ou seja, uma sociedade que produz bilionários, necessariamente vai ter uma puta de uma desigualdade, uma grande classe vai ser pobre, e vai ser pobre contra bilionários. É tipo isso na cabeça deles, é isso. Classe trabalhadora, pobres, mão de obra, são praticamente escravos na cabeça dele, e eu não tô nem discordando, tá? Hoje, nós somos escravos mesmo. Sim, que não são nem bilionários, são donos do dinheiro. Famílias muito ricas. Essas pessoas sim, velho. Agora, falar que a sociedade tem que ser comunista, socialista, porque bilionários escravizam, de novo, é aquele mesmo argumento da faca. Não faz sentido.
E tá colocando tudo no mesmo balde aqui. Não é porque uma sociedade pode sim ter espaço para se construir bilionários. Na China tem bilionários. Na China tem bilionários. Que é uma sociedade socialista, inclusive, comunista, né? O Mao Tse Tung fez lá a Revolução Comunista, se eu não me engano. Não sou historiador. Posso estar enganado, mas é que eu me lembro é isso. E lá tem bilionários. Só que esse bilionário não tem poder suficiente para sobrepor os desejos do Estado e da nação. É uma pessoa controlada. É uma pessoa que o Estado fica de olho ali para saber se ele não está formando monopólio, não está fazendo essas coisas. Ou seja, o país que eles usam como exemplo hoje para o comunismo tem bilionários e o cara está falando que não tem bilionário. Mas tudo bem, ele não falou no momento da China aqui. Mas esse cara aqui fala da China. E a China é um grande exemplo mesmo. A própria Rússia é um exemplo também. São países de esquerda. Mas eles têm mercado. E é isso que tem que ser entendido. O mercado não tem a ver com o sistema político do país. O mercado é o mercado. O mercado sempre existiu, sempre vai existir. Compra, venda, geração de riqueza, geração de tecnologia, geração de produtos. Produtos e serviços, isso sempre vai existir. Isso é mercado. Isso não depende de comunismo, não depende de socialismo, não depende de nada. Isso é produção, isso é criação. Isso faz parte da vida, sempre existiu. Plantar, colher, comer. Aí fora isso você tem as outras coisas que vão te dar conforto, vão te dar lazer, vão te esquentar quando tiver frio, vão te gelar quando tiver calor. Vão te dar conforto, vão te dar qualidade de vida, vão te trazer um bem-estar. Essas coisas nós produzimos, essas coisas nós criamos a partir daquilo que colhemos na nossa terra, que a nossa terra nos possibilita. Isso é produção, isso é criação de riqueza. Aí você não pode querer matar a iniciativa privada de alguém que sonhou, porque a pessoa ela tem o sonho de ter uma empresa de helicópteros. Ela vai lá, inova, faz um helicóptero que atende uma demanda mundial. Fica bilionária. Pronto, você quer matar essa pessoa? Você quer matar a ideia dela? Senão a gente não tinha celular, não tinha microfone, não tinha garrafinha de água. Ó. Isso aqui é uma marca bilionária. Stanley. Marca bilionária. Melhor garrafinha de água que eu já tive na vida. Não ia ter. Ia todo mundo ter a mesma garrafinha de água. Nossa, que ideia genial, hein, cara? Puta que o pariu. Vocês são realmente muito gênios. A riqueza ela é finita e, evidentemente, se um grupo muito pequeno tem acesso a 50%, 60%, 70% dessa riqueza, vai sobrar uma fatia. E eu não comprei isso aqui não, tá? Eu ganhei antes que falando, Playboy, tomar no cu. É bem menor para o restante. Né? Como ela funciona numa lógica que gera para a sociedade no seu conjunto menos riqueza. E essa é uma das grandes contradições que eu para a sociedade. Ó, o cara tá falando de geração de riqueza e tá falando de sistema comunista no mesmo ponto. Eu adoraria conversar com você, viu? Não tem acesso à riqueza, e a riqueza ela é finita, e evidentemente se um grupo muito pequeno tem a riqueza é finita. Então ele realmente acha que existe um baldinho de dinheiro que acaba. Que se você não distribuir isso... O cara tá falando de geração de riqueza e riqueza é finita. Beleza. A riqueza é finita. Porra, estamos quanto tempo aí gerando riqueza? 6 mil anos? 7 mil anos? Quanto tempo faz que a humanidade existe? Acesso a 50%, 60%, 70% dessa riqueza, vai sobrar uma fatia bem menor para o restante. Né? Como ela funciona numa lógica que gera para a sociedade no seu conjunto menos riqueza. E essa é uma das grandes contradições que eu pretendo, pelo menos, nós possamos discutir aqui bastante. Gera menos riqueza por quê? Porque essa sociedade, é verdade, ela estimula a técnica, ela estimula a tecnologia, ela estimula a produtividade do trabalho, mas no outro polo da produção você tem um consumo. Tudo aquilo que é produzido vai ter que ser consumido no outro polo, vai ter que ser consumido do outro lado. Para aumentar a riqueza que se concentra na mão desses bilionários, em títulos de valor, em ação, em dinheiro, em propriedades imobiliárias, fundos e etc., você tem que fazer com que você produza o máximo possível, com o mínimo possível de trabalhadores e mais. Quanto menor o rendimento deles, quanto menor o rendimento que se consegue, que eles obtenham, maior vai ser a fatia do lucro do outro lado. 100%. Só que essa massa que produz, que rendimentos decrescentes 100%. no Brasil, no mundo, já há um bom tempo, é quem vai consumir do outro lado. Então você tem que reduzir. Eu trabalho com... Para quem não sabe, né? Tem muita gente que acha que eu sou professor. Eu trabalho com fábricas. Eu já trabalho com fábrica há 23 anos. E o Gustavo está 100% certo.
100% certo. O negócio é reduzir a quantidade de gente trabalhando para aumentar a produtividade dentro da fábrica, que é reduzir custo, basicamente. E esse... Ué, então por que você não pega e monta uma fábrica tua e faz diferente? Não existe ninguém que sai do zero e consegue montar uma fábrica e enriquece. Por que vocês não pegam e fazem igual vocês estão achando ruim? Todo sistema de produção vai buscar eficiência. Isso é lógico. Todo sistema de produção vai buscar produzir o melhor pelo mais barato. Isso se chama eficiência. Agora, se a gente está vivendo num mundo onde todo mundo consegue, por exemplo, construir suas fábricas, porra, isso se chama competição. Se você consegue entregar melhores condições de trabalho para os seus trabalhadores de uma forma que eles se sintam mais felizes e produzam melhor, para isso culminar num produto melhor, um produto final melhor, faça! Porra, a impressão que dá é que são pessoas que não são a impressão que dá é que são pessoas frustradas que não conseguem fazer aquilo que os outros fazem. E tá aí tudo bem, porque eu, por exemplo, eu tento empreendedorismo, eu só me frustrei até agora, também sou um frustrado. Mas eu não tô aqui atacando o capitalismo. E olha que eu tenho críticas severas ao capitalismo. Eu tenho críticas severas a grandes bilionários aí. Só que é o que eu tô falando, cara. A gente não pode ir pros extremos, cara. Será que é difícil entender, separar o joio do trigo? Separar, falar, porra, mano, tem mesmo bilionários que formam monopólios dos caramba. Mas agora, por conta disso, você querer extinguir os bilionários é o argumento da faca. De novo. Essa redução de custo não reflete no aumento de salário dos trabalhadores que ficam. Porque essa redução de custo também não reflete no preço do produto. Essa redução de custo reflete na grana que os acionistas recebem, né? Os majoritários. Então, é 100% certo, cara. 100%. Que todas as empresas grandes, todas as empresas estruturadas, eles têm programas de redução de custo. Pode ser chamado de qualquer coisa, tem vários nomes diferentes. A gente, lá na nossa empresa, a gente tem um nome para isso. Uau! E aí, todo mundo tem lá um target, um alvo que o cara tem que atingir por ano. Ah lá. Mano, os caras são muito engraçados, né, velho? Os caras falam, não, porque os trabalhadores têm que tomar o meio de produção para si, certo? Tem que tomar o meio de produção para si. E ao mesmo tempo eles criticam que os meios de produção têm sistemas de diminuição de custos. Caralho, imagina se esses caras tomam a porra dos meios de produção, velho. Imagina só. Vai dar merda. Não tem a menor noção como é que funciona o sistema de produção. Os caras estão impressionados com a porra de um sistema de produção, tem um sistema de diminuição de custo. Caralho, velho. Toda fábrica é assim, tudo é assim, velho. Você quer fazer o melhor pagando menos. Depois o cara vai falar da DeepSeek. Depois o cara pega, o filho da puta vem, pega... Ai, velho do céu. O filho da puta vem e pega pra falar da DeepSeek. E qual que é o benefício da DeepSeek? O que ele vai falar de bem da DeepSeek? Ah, porque faz o mesmo que o ChatGPT por uma fração do preço. Mano, a coerência de vocês está em dia, viu? Meu Deus do céu. Assim como eu tenho no meu Vai time. tomar, eu não tô Todos os entendendo. meus 4 velho. times, eles têm lá a quantidade de dinheiro que eles têm que dar um jeito de economizar por ano. Essa economia não reflete no salário da galera. Não reflete. Porque no fim, Mas poderia refletir, uai. Poderia refletir. Não reflete, porque não reflete, todo mundo, toda empresa vai fazer o mesmo, porque a tua não faz toda. E se eu quiser fazer? E se eu quiser que na minha empresa reflita? Eu, por exemplo, eu particularmente tenho essa lógica. Se eu remunerar melhor as pessoas que trabalharem comigo, vão desempenhar melhor. Agora, qual que é o objetivo? Eu quero que eles desempenhem bem. Se eu pagando mais, eles vão desempenhar melhor, eu vou pagar mais. Se eu pagar mais e os caras ficarem vagabundos, eu não vou pagar mais, uai. É simples a lógica. A pessoa, o dono do sistema de produção tem um objetivo. Você trabalhando lá tem um outro objetivo. Se eu trabalho numa empresa, e eu percebo que eu tenho como construir minha vida lá, como escalonar minha carreira, como crescer na minha vida lá dentro, se uma empresa oferecer isso pro trabalhador,
Eu acho muito difícil o cara querer largar. Eu não largaria. E eu seria muito feliz com isso. Então cabe às empresas seguirem por essa lógica. Agora, porque você trabalha numa empresa que abusa do seu trabalho e quer culpar o capitalismo, por isso quer culpar os grandes bilionários, quer colocar tudo numa mesma seca e falar, então tem que extinguir bilionário por causa disso. Caramba, velho, não faz sentido. Não é porque meia dúzia de pessoas faz que todo mundo faz e tem que acabar com o negócio. Isso é extremismo, velho. Eles têm que reduzir a quantidade de trabalhadores. Os trabalhadores que ficam, eles não têm... É claro, velho, que se você puder colocar inteligência artificial, você vai colocar. Senão você vai quebrar, porque outra pessoa vai pôr, porra. É claro que se tiver robô, você vai colocar. É mais rápido, mais eficiente, trabalha 24 horas por dia, vai ser mais barato. É óbvio que vai. Caramba, velho. Desde... Ah, porque vai acabar com os empregos. Tem gente construindo carroça ainda? Tem alguém construindo carroça ainda? Não, né? Porque inventaram o carro, né? Imagina se na hora que inventaram o carro, nossa, vai acabar com os empregos. Meu Deus, cara. Vamos acabar com a evolução da humanidade agora. Agora não evolui mais nada. Vamos parar para não acabar com os empregos. Vamos todo mundo trabalhar nos mesmos empregos o resto da vida. Empregos morrem, empregos nascem. Lide com isso. Um aumento de salário porque a gente automatizou algumas coisas, porque a gente fez melhorias no processo e agora não precisa de 4 pessoas, precisa só de 2. Não reflete. Essa economia reflete na empresa como um todo. Assim como não reflete no consumidor, agora dá pra gente vender mais barato esse produto. Isso não existe. Esse dinheiro vai refletir nos lucros da empresa e dividendos pros principais acionistas. E a escala de produção. Então hoje nós vivemos um mundo, por exemplo... Ué, seja um acionista então, vai lá, compra coisa da... Compra lá uma fatia pro seu, ué. Não tô te entendendo, você não pode comprar? Não é de capital aberto? Se não é de capital aberto, o que você tá falando? É óbvio que vai ser dividido pelos acionistas, eles são donos, eles correram o risco, eles estruturaram o negócio, você não recebe seu salário, você não combinou o seu salário lá, você não tem direito de pedir um aumento, você tá se sentindo escravizado na empresa que você tá trabalhando? Muda de empresa, velho. São todas iguais? Todas fazem isso? Que boa parte dos setores, nós pegarmos setores automobilísticos, com exceção da China, por exemplo, a produção está estagnada ou em queda desde o final dos anos 90. Né? A China vocês não falam nada, né? A China vocês não falam nada. Tem uma porra de uma fábrica lá de carro, produz um carro a cada 36 segundos, a fábrica da Huawei, sei lá. Com meia dúzia de funcionários, porque é tudo automatizado. E é um sistema comunista, velho. Qual que é a lógica? A grande maioria dos casos. Tá. Exceção da China. E assim, por aí vai. Eletrodomésticos, etc. Exceto novos ramos que surgiram, que são recentes, que se expandiu o consumo muito recentemente, o caso das Big Techs, etc. Quase tudo está estagnado há muito tempo. E está estagnado há muito tempo porque não se consegue vender mais. Então, longe dessa sociedade que produz bilionários, ela está a serviço de uma eficiência que todo mundo vai se beneficiar, ao contrário. Toda essa capacidade produtiva que a sociedade tem, que a sociedade produziu em termos de produtividade, em termos de capacidade técnica, ela não é colocada a serviço e ela cria limites que impedem, inclusive, que essa riqueza ela possa ser ampliada e não só ampliada, distribuída de maneira mais racional, visando as nossas necessidades, bem-estar, tempo livre para ser dedicado para a ciência, para vários outros aspectos que seja do interesse dos diversos indivíduos e por aí vai. Bom, assim, isso é tão visível do ponto de vista de quem trabalha com produção, por exemplo, que é o seguinte: todo ano tem um iPhone novo, todo ano tem um Huawei novo, todo ano tem 50 Xiaomi novo, porque a Xiaomi tem várias marcas, né? Todo ano. Carro, todo ano tem novo, que é para forçar as pessoas a trocarem, consumir. A gente não necessariamente precisa de trocar esses produtos anualmente. De novo, mano. De novo os caras vão pro extremo, tá ligado? Tá, é verdade. É verdade, isso aí é verdade. Não discordo. Agora, por conta disso, tem que acabar com o mercado, tem que acabar com o capitalismo, tem que acabar com os bilionários. Caramba, velho. Porra, se você tá vendo isso, todo ano tem carro novo, todo ano tem celular novo, porque é pra forçar. Cara, vai lá, abre uma porra de uma empresa, abre uma porra de uma marca, que foca na qualidade, que foca na longevidade do produto. Pronto. Faz o teu, mano. Faz o teu durar 10 anos, mano. Você sabe que... Todo mundo sabe que tem obsolescência programada. Todo mundo sabe disso.
É uma bosta, é errado, é errado. Agora, por conta disso, falar que tem que acabar com o bilionário, que tem que ser uma sociedade comunista, onde todo mundo é igual, onde os operários tomam meio de produção, pessoas que não conseguem entender o significado de eficiência e querem tomar meios de produção que precisam ser eficientes. Ah, porque toda empresa tem lá uma planilha para redução de custos. Ah, mas não me diga. Jura? Nossa senhora. Tô espantado. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Né? Porque não tem necessidade, assim. A cada 3, 5 anos, vamos dizer que é ok, né? Porque tem realmente a cada 5 anos, sei lá, vai ter um salto tecnológico, a câmera é muito melhor, o processador, etc, sei lá. Mas todo ano não precisa. Não tem necessidade, ok? Fato. Vamos acertar isso aqui. Tá. Daí? Isso quer dizer o quê? Ah. As fábricas poderiam trabalhar com menos horas. Se não tivesse que lançar produto o tempo todo, se não tivesse esse consumismo gigantesco, se não tivesse empurrando isso para as pessoas consumirem, as pessoas não precisariam trabalhar tanto. Caramba, velho. Não tô entendendo, mano. O problema é as pessoas trabalharem, velho. Não tô entendendo, velho. E não necessariamente elas precisariam ter o salário delas reduzido. É só reduzir a margem de lucro dos... Cria uma empresa e faz isso, mano. Cria uma empresa e faz isso. Faz uma empresa que vai ter maior longevidade, deixa os seus funcionários lá com mais tempo ocioso, paga melhor eles e me chama pra trabalhar com você que eu vou, velho. Para de reclamar, de choramingar e faz o teu, velho. Ai, porque tinha que acabar com isso. Porra, mano, papinho de frustrado do caralho. Multibilionários. Sim. Não é uma matemática muito difícil da gente entender. Obviamente é uma coisa muito difícil de se realizar, mas não é muito difícil de entender. Se não lançar um iPhone todo ano, não precisa 250 mil pessoas em Jiangzhou, a cidade do iPhone aqui na China, trabalhando 10, 12 horas por dia. Não precisa. Essas pessoas podem trabalhar menos, continuar recebendo o mesmo salário e lançam um iPhone a cada 3 anos. Mas isso nunca vai ser feito. Então, os bilionários, eles fazem parte, né? Eles são aquela ponta mais visível, essencial para compreender o processo de uma sociedade que não funciona. E que não funciona com qualquer método de administração que seja utilizado. Seja ele de intervenção estatal, livre mercado e etc. Então, é nesse sentido. Eu acho que os bilionários não deveriam existir, não individualmente enquanto indivíduos, mas a sociedade que produz. Olha só, eu já falei várias vezes, eu vou repetir de novo aqui, tá? Isso aqui é o Durante Estão, gente. Vocês não podem xingar. Tô ficando irritado. Não pode xingar no chat. Beleza? Não pode xingar quem tá no chat, não pode me xingar, não pode xingar quem tá sendo alvo do React. Não pode xingar. Eu vou dar só um timeout aqui, só para ficar esperto. Beleza? A próxima eu vou banir. Porque é assim que aqui funciona. Vocês querem democracia, vocês vão pro canal do Rock. Os bilionários é uma sociedade ineficiente, não é uma sociedade meritocrática, né? Que mérito é esse que o cara que tem... Acabei de falar, vem um cara xingar aqui, ó. Vai tomar ban. Pronto. Já era. Em 10 bilhões tem não pode, gente, não bilhões pode. de vezes mais mérito, inclusive do que o trabalhador que ele emprega e desenvolve as técnicas do capital que ele mobiliza. Então não é uma sociedade meritocrática, é uma sociedade ineficiente e que para ter esses 4, 2, 3 mil, centenas de bilionários de um lado, a gente tem que ter milhões de pessoas sem emprego, desempregadas, com mais... Aí você tá vendo, cara? Você tá vendo? De novo, né? De novo. Argumento da faca, de novo. O cara é o cara que ele defende que facas não deveriam existir porque as pessoas usam pra matar as outras. Mas a faca foi feita pra cortar pão, mas usam pra matar, então vão acabar com as facas. De novo. Extremismo. Condições de Ele não vida. tá errado no que ele tá falando. Mas a conclusão dele, por conta desse fator que ele tá usando como referência, tá completamente distorcida, completamente extremista. Não é porque. Não é assim. Sem conseguir sobreviver no Paulo Pouso. Ótimo. Eu achei, primeiro, antes de mais nada, parabéns pela explanação inicial. Achei que você levantou algumas coisas que eu quero até... Eu não faço ideia de quem que é esse cara, tá? Eu também não. Diz que é um bilionário, mas sinceramente eu não faço ideia. Eu duvido, mas não conheço. Pegar como gancho. Primeiro... Se fosse bilionário, não tava aí, eu acho.
muitas vezes eu converso com pessoas de orientação marxista e eu sempre escuto, né, eles dizerem, olha, o marxismo verdadeiro, o comunismo verdadeiro, nunca foi implantado. Né? E eu entendo que realmente, da forma que está descrita, que vocês escrevem, nunca foi implantado mesmo. Não foi mesmo. Nunca houve a abolição do Estado digamos assim, e a estatização total dos meios de produção, sempre você teve o socialismo que não chegou no comunismo. Né? Quando a gente fala de capitalismo e dos efeitos, né, do efeito, né, de chegar a ter bilionários, o pai do capitalismo em termos acadêmicos é o Adam Smith. Todo mundo que estuda, um dos pais do capitalismo, que dá aquela obra A Riqueza das Nações. E o argumento dele nessa obra é que a mão invisível, estou fazendo um comentário, a mão invisível seria... Outra baboseira, né? Mão invisível. Não tem mão invisível. Tem bilionários manipulando o mercado. Tá ligado? Isso é errado? É errado. Agora, isso, porque eu sei disso, porque eu critico isso, porque eu falo que isso é uma bosta, que a gente tem que atacar esses bilionários que manipulam o mercado e escravizam as nações. Agora eu sou comunista? Não. Vamos separar as coisas bem bonitinho? Tem coisas boas e ruins dos dois lados. Será que a gente consegue separar e chegar num ponto em comum no meio? Ô, caralho, mutei o bagulho. Possibilitaria... Eu não estava argumentando a favor de milionários ou bilionários. Estava argumentando a favor de produzir o máximo de riqueza para uma nação. Então, o que a gente vê hoje no capitalismo, eu gosto de fazer essa argumentação no sentido prático. Não é o capitalismo. Assim como você não vê o comunismo, o marxismo, você vê socialismo que não chegou lá, eu te falo, o que nós vivemos hoje no mundo e o que produz a quantidade de bilionários dessa forma, está longe de ser mérito hoje em dia. Eu sei porque eu trabalhei em Wall Street. Quando você tem um monte de bilionários que recebem ajuda do governo porque senão vão quebrar, desculpa, isso não é capitalismo. Isso aí é socialismo. Porque na hora que... Olha ele concordando. É literalmente o capitalismo, irmão. Isso é literalmente o capitalismo, cara. Ipsis literis, literalmente o capitalismo. Porque desde o começo foi assim. Desde o começo. Não existe capitalismo desde o começo sem apoio do Estado. A gente vê isso na Companhia das Índias Orientais. Mas socialismo sem apoio do Estado existe? Por exemplo. Que era uma empresa britânica, né, com apoio do governo, que veio aqui tocar o terror, colonizar e roubar no nome da coroa britânica, traficar droga. Isso é o capitalismo, cara. Socialismo não é o Estado dando dinheiro para as empresas. É o contrário. Quer ver um exemplo? Um exemplo bem bom, assim, que dá para a gente traçar um paralelo. Tô ouvindo. Em 2008, teve lá a crise a crise imobiliária dos Estados Unidos. Quem que o governo dos Estados Unidos salvou? O Obama largou 700 bilhões de dólares do Estado para salvar as empresas. A Ford, medos de banco, sei lá. Tá lá. Quando a Evergrande quebrou, aqui na China, o governo chinês desmembrou a empresa, que era um conglomerado gigante, desmembrou a empresa, dividiu em várias partes, pegou dinheiro dos donos da Evergrande, se eu não me engano os caras foram presos, pegou o dinheiro dos caras, meteu nos projetos para continuar os projetos trabalhando e não afetou as pessoas. Diretamente no sentido de as pessoas perderam a casa delas. Não afetou. As pessoas não perderam a casa delas, que foi o contrário dos Estados Unidos, né? Quando aconteceu nos Estados Unidos, as pessoas não podiam pagar as casas, porque o mercado implodiu, estava todo mundo morando na rua, morando em carro. Então, essa é a diferença. Aqui na China, o governo não socorre as empresas. O governo socorre as pessoas. Se a empresa tiver que quebrar, a empresa quebra, depois surge outra. Nos Estados Unidos, o governo salva as empresas e o povo que se ferre. A gente viu isso na Covid. Quando teve a crise da Covid lá nos Estados Unidos, teve lá no começo, olha, fique em casa, né? Principalmente se você tiver positivo, fique em casa, que é para não infectar outras pessoas. Mas como era tanta gente infectada, as empresas começaram a forçar o governo para reduzir esse tempo de quarentena em casa de 10 dias, depois para 7 dias, depois para 5 dias. Porque estava faltando gente para trabalhar e as empresas estavam perdendo dinheiro. E aí, foda-se a saúde pública. E como que seria no sistema comunista, velho? Como que faria daí? Explica. Você tem que... O lado do cara ser bilionário é o seguinte, se ele errar,
Se ele fizer algo no sentido econômico ruim, ele tem que quebrar. Ele tem que quebrar, e a riqueza acaba sendo distribuída quando ele quebra. Né? Quer dizer, ele errou. O cara quebrou e a riqueza acaba sendo distribuída. Mas o cara quebrou, mano. Que riqueza que vai sobrar? Que riqueza é essa que vai ser distribuída para quem? Oxi, velho. Que ele tem, perdeu. Então não tem nada para ser distribuído. Claro que tem, que ele construiu até aquele momento, porra. Como não? Quando ele quebra o prédio, os trabalhadores vão para outras empresas, aquela tecnologia que ele criou vai ser disseminada, vai ser diluída, as pessoas, outras concorrentes vão surgir, vão ser mais eficientes que ele. Como que não? Isso digamos assim, o que está acontecendo atualmente no capitalismo atual do mundo é que ele não é capitalismo do jeito que foi desenhado há muito tempo. Você tem cartéis, você tem... cara. Do lado monetário, isso nós vamos concordar com muita coisa disso aí. Justamente é porque isso. Porque eu não vejo. Pronto. Porque tem cartéis, porque tem oligopólios, monopólios. Tem que acabar com os bilionários. Mano, calma, cara. Calma, sem extremos. No sistema econômico atual, o capitalismo, do jeito que ele foi escrito, idealizado. Não é idealizado não, porque ele foi, na verdade, descrito. Era o que já existia. Mas isso mudou. A despeito das tentativas, né, de você colocar, por exemplo, você implantar o comunismo, né, que desenvolveu várias evoluções com o socialismo que acabaram não implantando, o grupo globalista conseguiu, através da sociedade fabiana, uma maneira de implantar o socialismo quietinho, através das finanças, através da criação do FED, quer dizer, eu falo das finanças. Então, hoje, os governos... Criação do FED é socialismo. Meu Deus do céu, cara. O cara mistura a teoria da conspiração com informação maluca. E assim, o capitalismo ele tende ao monopólio. Essa história de criar cartel, isso é capitalismo. Tá? Assim, eu não estou falando de cartel de droga Pablo Escobar. É cartel de empresas se juntando para definir preço. Né? Isso é o capitalismo, cara. Isso é Enfim, eu não vou assistir tudo não. Valeu, falou, tchau.